A primeira pergunta do Salmo 121 é profundamente humana. De onde me virá o socorro? Esta é a pergunta que fazemos quando olhamos para os nossos problemas e eles parecem maiores do que nós. Quando o diagnóstico médico chega, quando a conta não fecha no fim do mês, quando o relacionamento está quebrado, quando a porta que esperávamos se fecha. Nestes momentos, a tendência natural é olhar para os lados, buscar ajuda nas pessoas, nos nossos próprios recursos, nas nossas estratégias humanas. Mas o salmista nos ensina algo revolucionário. Ele levanta os olhos para os montes, mas rapidamente percebe que a resposta não está nas montanhas, não está nas circunstâncias, não está no visível. A resposta vem do Senhor que fez o céu e a terra. Quando colocamos a nossa confiança no Criador de todas as coisas, estamos reconhecendo que aquele que criou o universo inteiro tem poder suficiente para cuidar de cada detalhe da nossa vida. Não precisamos ter medo do dia, porque o nosso socorro não depende das circunstâncias, depende do caráter imutável de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e a sua fidelidade permanece para sempre. Esta manhã, antes de olhares para os teus problemas, levanta os teus olhos para o Criador. Vamos orar. Pai amado, Criador do céu e da terra, nós nos apresentamos diante de Ti nesta manhã, com corações gratos e dependentes da Tua proteção. Tu que fizeste as estrelas e conheces cada uma pelo nome, Tu que sustentas o universo com a Tua palavra poderosa, nós Te adoramos e Te reconhecemos como o nosso único e verdadeiro socorro. Senhor, neste momento declaramos que a nossa confiança não está nas circunstâncias, não está nos nossos próprios esforços, mas está firmada em Ti. Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o Deus em quem confiamos. Nesta manhã, levantamos os nossos olhos para Ti, sabendo que de Ti vem toda ajuda, toda provisão, toda proteção que precisamos. Obrigado porque Tu és um Deus que se importa com cada detalhe das nossas vidas, que conhece as nossas necessidades antes mesmo de as pronunciarmos. Senhor, cobre cada pessoa que está orando neste momento com o Teu manto de proteção divina. Que ninguém saia deste lugar sem experimentar a Tua presença real e transformadora em suas vidas. Pai, Tu prometes no Salmo 121 que não deixarás vacilar os nossos pés. Senhor, quantas vezes nos sentimos prestes a cair, prestes a desistir, prestes a perder a esperança. Mas Tu és o Deus que firma os nossos passos, que nos sustenta quando as forças faltam, que nos levanta quando tropeçamos. Nesta manhã, pedimos que firmes os pés de cada filho Teu que está inseguro sobre o caminho a seguir. Para aqueles que enfrentam decisões difíceis hoje, que precisam escolher entre caminhos que parecem confusos, dá sabedoria sobrenatural. Guia os seus passos, Senhor, para que não se desviem do Teu propósito. Que cada decisão tomada hoje seja iluminada pela Tua palavra e dirigida pelo Teu Espírito Santo. Senhor, há pessoas aqui que estão literalmente com medo de cair, de fracassar, de não conseguir cumprir as suas responsabilidades. Fortalece-as, Pai. Lembras de que quando o justo cai, não fica prostrado, porque Tu, Senhor, o sustentas com a Tua mão. Senhor, Tu és o Deus que não dorme nem cochila. Que promessa maravilhosa esta, Pai. Enquanto nós descansamos durante a noite, Tu permaneces vigilante, guardando-nos de todo o mal. Enquanto nós dormimos sem saber o que acontece ao nosso redor, Tu estás atento a cada movimento, a cada ameaça, a cada perigo. Obrigado, Senhor, porque podemos descansar em paz, sabendo que Tu nunca baixas a guarda sobre as nossas vidas. Nesta manhã, agradecemos porque passamos mais uma noite sob a Tua proteção. Quantos perigos foram desviados do nosso caminho sem que nós soubéssemos?
Quantas ameaças foram neutralizadas pela tua mão poderosa enquanto dormíamos tranquilos. Pai, tu és digno de todo louvor e adoração. Senhor, pedimos que continues a nos guardar durante este dia, que a tua vigilância constante seja sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias, sobre os nossos filhos. Que nenhum mal nos alcance, porque tu és o nosso protetor fiel. Pai Celestial, tu és a nossa sombra protetora à nossa direita. Senhor, assim como a sombra protege do sol escaldante, tu nos proteges de tudo aquilo que poderia nos queimar, nos ferir, nos destruir. Nesta manhã, pedimos que sejas a nossa cobertura em cada situação que enfrentaremos hoje. Quando o dia ficar difícil, quando as pressões aumentarem, quando as tentações vierem, que possamos nos refugiar debaixo da tua sombra. Senhor, protege-nos do sol durante o dia e da lua durante a noite. Protege-nos dos perigos visíveis e invisíveis, das ameaças que conhecemos e daquelas que nem imaginamos. Pai, cobre com o teu sangue precioso cada pessoa que está orando agora. Que o inimigo não encontre brecha para atacar, que toda porta esteja fechada para o mal, que toda janela esteja selada pelo poder do teu nome. Senhor, declara proteção sobre os nossos corpos, sobre as nossas mentes, sobre as nossas emoções, sobre o nosso espírito, que estejamos completamente guardados em ti. Senhor, tu guardas a nossa alma de todo mal. Pai, não é apenas o nosso corpo físico que precisa de proteção, mas principalmente a nossa alma. Guarda-nos, Senhor, das feridas emocionais que o mundo tenta causar. Protege-nos das palavras ásperas, das críticas destrutivas, das rejeições dolorosas. Quando alguém tentar ferir a nossa alma hoje, que o teu amor seja um escudo ao nosso redor. Senhor, guarda-nos também das nossas próprias escolhas erradas. Protege-nos de nós mesmos, das decisões impulsivas, das palavras ditas no calor do momento, das atitudes que depois lamentamos. Que o teu Espírito Santo seja o nosso conselheiro constante, alertando-nos quando estivermos prestes a errar. Pai, há pessoas aqui com a alma ferida, com cicatrizes profundas de traumas passados, de abusos sofridos, de perdas devastadoras. Senhor, toca nestas almas machucadas com o teu bálsamo curador. Restaura o que foi quebrado, sara o que foi ferido, reconstrói o que foi destruído. Que ninguém termine este dia sem sentir a tua mão restauradora sobre a sua alma. Pai amado, tu guardas a nossa saída e a nossa entrada, desde agora e para sempre. Senhor, cada vez que saímos de casa, estamos sob a tua proteção. Cada vez que voltamos, é pela tua misericórdia. Nesta manhã, pedimos proteção especial sobre cada pessoa que precisa sair para trabalhar, para estudar, para cumprir as suas responsabilidades. Senhor, guarda os nossos caminhos. Protege-nos no trânsito, livra-nos de acidentes, desvia de nós qualquer perigo nas ruas. Que anjos do Senhor acampem ao nosso redor e nos guardem em todos os nossos caminhos. Pai, também guardas a nossa entrada. Quando voltarmos para casa hoje, que encontremos paz, que encontremos alegria, que encontremos a tua presença esperando por nós. Senhor, protege os nossos lares enquanto estamos fora. Guarda as nossas casas de roubos, de invasões, de qualquer tipo de mal. Que os nossos familiares que ficam em casa estejam seguros debaixo das tuas asas. Senhor, declaramos nesta manhã que tu és o nosso protetor pessoal. Não é uma proteção genérica, não é uma bênção coletiva apenas, mas tu cuidas de cada um de nós individualmente. Tu conheces o nosso nome, conheces a nossa história, conheces cada detalhe da nossa vida e exatamente por nos conheceres tão profundamente, sabes do que precisamos em cada momento. Pai, há pessoas aqui que enfrentam ameaças reais hoje, há quem esteja em conflito no trabalho,
quem tenha inimigos declarados, quem sofra perseguição por causa da fé. Senhor, levanta-te em defesa dos teus filhos. Confunde os planos dos que tramam o mal, frustra as intenções dos que desejam nos prejudicar. Que toda arma forjada contra nós seja destruída, que toda língua que se levantar contra nós em juízo seja condenada. Esta é a herança dos servos do Senhor, e tu, Pai, és a nossa justiça. Protege-nos, Senhor, e faz dos nossos inimigos o estrado dos nossos pés. Pai Celestial, pedimos proteção sobre as nossas famílias nesta manhã. Senhor, guarda os nossos cônjuges onde quer que estejam hoje. Protege-os no trabalho, nas suas atividades, nos seus relacionamentos. Que voltem para casa em segurança, com saúde, com alegria. Senhor, cobre os nossos filhos com o teu sangue precioso. Protege-os na escola, na rua, em todos os lugares onde estiverem. Guarda-os de acidentes, de más companhias, de influências negativas. Que anjos do Senhor os acompanhem em cada passo que derem. Pai, protege também os nossos pais, os nossos avós, os nossos familiares idosos. Dá-lhes saúde, dá-lhes força, dá-lhes lucidez mental. Que vivam os seus dias em paz, rodeados de amor e cuidado. Senhor, onde há famílias divididas, onde há conflitos entre pais e filhos, entre irmãos, traz reconciliação. Cura as feridas familiares, restaura os relacionamentos quebrados, reconstrói os laços de amor que foram rompidos. Senhor, pedimos proteção sobre o nosso trabalho e o nosso sustento. Pai, Tu és o nosso provedor e confiamos que não nos faltará o necessário. Protege os nossos empregos, Senhor. Para aqueles que estão em situação instável no trabalho, que temem ser demitidos, dá segurança. Se for da Tua vontade que permaneçam, firma-os naquela posição. Se for da Tua vontade que mudem, abre portas melhores. Senhor, protege os nossos negócios. Para os empresários, os autônomos, os profissionais liberais, dá prosperidade. Que os clientes venham, que as vendas aumentem, que as oportunidades se multipliquem. Pai, guarda-nos de prejuízos financeiros, de golpes, de pessoas desonestas que querem nos enganar. Dá-nos discernimento para fazermos bons negócios e sabedoria para evitarmos armadilhas. Senhor, para aqueles que estão desempregados, abre portas de trabalho. Que hoje seja o dia da virada, o dia da oportunidade esperada, o dia em que a resposta positiva chega. Pai amado, pedimos proteção sobre a nossa saúde nesta manhã. Senhor, Tu és o Deus que sara, o Deus que restaura, o Deus que renova as nossas forças. Declara saúde sobre cada corpo que está orando agora. Para aqueles que acordaram com dor, toca com o Teu poder curador. Que a dor se vá em nome de Jesus, que o alívio venha, que a cura se manifeste. Senhor, há pessoas aqui que enfrentam doenças crônicas, que convivem diariamente com limitações físicas. Pai, dá-lhes força para suportar, dá-lhes esperança para continuar, dá-lhes fé para crer na Tua cura. Para aqueles que têm consultas médicas marcadas, que os resultados sejam favoráveis. Para aqueles em tratamento que vejam progresso. Para aqueles hospitalizados que experimentem recuperação rápida. Senhor, protege-nos também de doenças, fortalece o nosso sistema imunológico, guarda-nos de vírus e bactérias, livra-nos de enfermidades. Que a saúde seja a nossa porção hoje e sempre. Senhor, pedimos proteção sobre a nossa mente e as nossas emoções. Pai, vivemos em um mundo que constantemente ataca a nossa paz mental. Ansiedade, depressão, medo, angústia tentam nos dominar a cada dia. Mas Tu, Senhor, prometes guardar em perfeita paz aquele cuja mente está firme em Ti. Nesta manhã, pedimos que protejas a nossa saúde mental. Expulsa todo pensamento negativo, toda preocupação paralisante, todo medo irracional.
Enche a nossa mente com a tua verdade, com as tuas promessas, com pensamentos de paz e esperança. Senhor, há pessoas aqui que lutam contra a depressão, que acordam sem vontade de viver, sem sentir prazer em nada. Pai, toca nestas vidas com o teu amor restaurador. Devolve-lhes a alegria de viver, a motivação para continuar, a esperança de dias melhores. Que sintam a tua presença tão real, que nenhuma escuridão possa permanecer. Protege-nos, Senhor, de nós mesmos, dos nossos próprios pensamentos destrutivos. Pai Celestial, pedimos proteção sobre a nossa fé nesta manhã. Senhor, o inimigo não ataca apenas o nosso corpo ou as nossas circunstâncias, ele ataca principalmente a nossa confiança em Ti. Quando as coisas não acontecem como esperamos, quando as orações parecem não ser respondidas, quando o sofrimento se prolonga, a tentação é duvidar do Teu amor, questionar a Tua fidelidade. Senhor, guarda a nossa fé. Que nenhuma circunstância seja forte o suficiente para nos fazer abandonar a nossa confiança em Ti. Que nenhum problema seja grande o suficiente para nos fazer esquecer quem Tu és. Pai, fortalece a fé dos que estão fracos. Para aqueles que estão prestes a desistir, renova a esperança. Para aqueles que já não conseguem crer, restaura a confiança. Senhor, que a nossa fé não esteja baseada nas circunstâncias, mas no Teu caráter imutável. Tu és fiel mesmo quando somos infiéis, Tu permaneces firme mesmo quando nós vacilamos. Senhor, pedimos proteção sobre os nossos relacionamentos. Pai, guarda os nossos casamentos. Onde há amor, que ele cresça. Onde há conflito, que venha a paz. Onde há distância emocional, que haja reaproximação. Senhor, protege os casamentos da infidelidade, da traição, da desistência. Que os cônjuges se amem como Tu nos amas, com amor incondicional, paciente, perdoador. Pai, protege as nossas amizades. Livra-nos de amigos falsos, de pessoas tóxicas, de relacionamentos que nos prejudicam. Mas aproxima-nos de amigos verdadeiros, de pessoas que nos edificam, de relacionamentos que nos fazem crescer. Senhor, guarda-nos também nas nossas relações de trabalho. Dá-nos sabedoria para lidar com colegas difíceis, com chefes exigentes, com clientes complicados. Que sejamos luz em todos os ambientes, que o nosso testemunho seja claro, que as pessoas vejam Jesus em nós. Protege-nos de fofocas, de intrigas, de mal-entendidos que podem destruir relacionamentos preciosos. Pai amado, pedimos proteção sobre os nossos sonhos e os nossos projetos. Senhor, Tu colocaste sonhos no nosso coração. Tu nos deste visões do que podes fazer através de nós. Mas o inimigo quer roubar esses sonhos, quer matar essas visões, quer destruir esses projetos. Senhor, guarda o que Tu plantaste em nós. Protege os nossos sonhos do desânimo, da incredulidade, das vozes negativas que dizem que não conseguiremos. Pai, há pessoas aqui que têm sonhos adormecidos, projetos engavetados, visões esquecidas. Senhor, reaviva esses sonhos. Sopra vida nova sobre esses projetos. Mostra que ainda é tempo, que ainda há esperança, que ainda podes fazer o impossível. Senhor, protege também os nossos projetos em andamento. Que nenhum obstáculo seja grande demais, que nenhuma oposição nos faça desistir. Dá-nos perseverança para continuar, sabedoria para tomar as decisões certas, favor divino para abrir as portas necessárias. Que tudo o que fazemos prospere, porque Tu estás conosco. Senhor, pedimos proteção sobre o nosso testemunho cristão. Pai, vivemos em um mundo que observa constantemente a nossa conduta. As pessoas estão atentas para ver se a nossa vida corresponde à nossa fé. Senhor, guarda-nos de cair em tentação, de pecar publicamente, de manchar o nome de Jesus com as nossas atitudes.
Protege a nossa integridade, guarda a nossa honestidade, preserva o nosso caráter. Que sejamos irrepreensíveis em tudo, que a nossa vida seja uma carta aberta lida por todos. Pai, há pessoas aqui que já falharam, que já mancharam o seu testemunho, que carregam vergonha do passado. Senhor, restaura essas vidas. Mostra que o teu perdão é real, que a tua graça é suficiente, que podes dar um novo começo. Protege-nos, Senhor, do orgulho espiritual, da hipocrisia religiosa, da aparência de piedade sem poder. Que sejamos autênticos, humildes, transparentes. Que as pessoas vejam em nós não a perfeição, mas a transformação que só Tu podes fazer. Pai Celestial, pedimos proteção sobre as nossas decisões neste dia. Senhor, cada escolha que fazemos tem consequências e nem sempre sabemos qual é o melhor caminho. Dá-nos sabedoria sobrenatural para decidir corretamente. Protege-nos de escolhas precipitadas, de decisões tomadas no calor da emoção, de caminhos que parecem certos, mas levam à destruição. Senhor, guia-nos pelo Teu Espírito Santo. Que a Tua voz seja clara aos nossos ouvidos, que a Tua direção seja evidente aos nossos olhos. Quando tivermos que escolher entre dois caminhos, mostra-nos qual é o Teu. Quando tivermos que tomar decisões difíceis, dá-nos coragem para fazer o certo mesmo quando é custoso. Pai, há pessoas aqui que enfrentam decisões que mudarão o rumo das suas vidas. Decisões sobre casamento, sobre carreira, sobre mudanças geográficas, sobre investimentos importantes. Senhor, fala claramente a essas pessoas. Que não haja dúvida sobre o que devem fazer. Protege-as de erros que trariam arrependimento. Senhor, pedimos proteção sobre as nossas palavras hoje. Pai, a língua é um pequeno membro, mas pode causar grandes estragos. Guarda a nossa boca, Senhor. Que não saia dos nossos lábios nenhuma palavra torpe, nenhuma mentira, nenhuma fofoca, nenhuma crítica destrutiva. Que as nossas palavras sejam tempero para os outros, que edifiquem, que encorajem, que abençoem. Senhor, há pessoas aqui que têm o hábito de falar demais, de falar o que não devem, de magoar os outros com palavras ásperas. Pai, coloca uma guarda na boca dessas pessoas. Ensina-as a pensar antes de falar, a medir as palavras, a falar apenas o que é necessário e edificante. Protege-nos também das palavras dos outros. Quando alguém falar mal de nós, quando a crítica vier, quando a ofensa chegar, que as Tuas palavras sejam mais fortes nos nossos ouvidos. Que não deixemos que palavras negativas definam quem somos, porque a Tua palavra já nos definiu como filhos amados, escolhidos, preciosos. Pai amado, pedimos proteção sobre este dia que está começando. Senhor, não sabemos o que as próximas horas trarão, mas Tu sabes. Tu já viste o fim desde o princípio. Tu já conheces cada desafio que enfrentaremos, cada oportunidade que teremos, cada pessoa que encontraremos. Senhor, vai adiante de nós preparando o caminho. Remove os obstáculos, aplaina as veredas tortuosas, endireita os caminhos tortos. Que onde chegarmos hoje, a Tua presença já esteja lá esperando por nós. Protege cada hora deste dia, cada minuto, cada segundo. Que do amanhecer ao anoitecer estejamos debaixo da Tua cobertura. Senhor, declara que este será um dia abençoado, um dia de vitórias, um dia de alegria. Que terminemos este dia com gratidão nos lábios, com testemunhos de bênçãos recebidas, com a certeza de que Tu estiveste conosco em cada momento. Protege-nos, Senhor, e faz deste dia um dia inesquecível na nossa caminhada contigo. Senhor, pedimos proteção sobre os nossos filhos de forma especial. Pai, os nossos filhos são a nossa herança mais preciosa e queremos vê-los crescer debaixo da Tua proteção. Guarda-os, Senhor, em todos os lugares onde estiverem hoje.
Se estão na escola, protege-os de bullying, de violência, de influências negativas. Se estão em casa, guarda-os de acidentes domésticos, de perigos escondidos. Se são adolescentes ou jovens adultos, protege-os de más companhias, de vícios, de caminhos errados. Senhor, coloca anjos ao redor de cada criança, de cada jovem. Que nenhum mal os toque, que nenhum perigo os alcance. Pai, protege também a mente dos nossos filhos. Guarda-os de conteúdos impróprios na internet, de jogos violentos, de músicas e filmes que corrompem. Enche o coração deles com o teu amor, a mente deles com a tua verdade, que cresçam conhecendo-te, amando-te, servindo-te. Senhor, onde há filhos rebeldes, filhos distantes da fé, filhos que se desviaram, traz de volta, que voltem para casa, que voltem para ti. Pai Celestial, pedimos proteção sobre os nossos recursos financeiros. Senhor, Tu és o dono do ouro e da prata, e tudo o que temos vem das Tuas mãos. Protege o fruto do nosso trabalho. Guarda-nos de prejuízos desnecessários, de gastos impulsivos, de dívidas que não conseguimos pagar. Dá-nos sabedoria para administrar bem o que Tu nos confiaste. Senhor, multiplica o nosso pouco. Como fizeste com os pães e os peixes, pega o pouco que temos e transforma em muito. Que o nosso dinheiro renda mais, que as nossas contas diminuam, que sobre no final do mês. Pai, protege-nos de ladrões, de assaltantes, de pessoas desonestas que querem nos prejudicar financeiramente. Que nenhum golpe nos alcance, que nenhuma fraude nos atinja. Senhor, ensina-nos a sermos generosos sem sermos irresponsáveis, a darmos com alegria, mas com sabedoria. Protege também os nossos investimentos, as nossas economias, tudo o que guardamos para o futuro. Que se multipliquem e sirvam para abençoar a nossa família e o Teu reino. Senhor, pedimos proteção sobre a nossa vida espiritual. Pai, o inimigo quer nos afastar de Ti, quer roubar o nosso tempo de oração, quer secar a nossa comunhão contigo. Protege a nossa intimidade com Deus. Que nada seja mais importante do que passar tempo na Tua presença. Guarda-nos da frieza espiritual, da rotina religiosa sem vida, da fé mecânica sem paixão. Senhor, reaviva o nosso primeiro amor. Faz-nos lembrar de quando nos apaixonamos por Ti, de quando a Tua presença era tudo o que queríamos. Traz de volta aquele fogo, aquele zelo, aquela devoção. Pai, protege o nosso tempo de leitura da Bíblia. Que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que todos os dias separemos tempo para Te ouvir através das Escrituras. Senhor, protege também o nosso tempo de oração. Que não seja apenas uma lista de pedidos, mas um diálogo real contigo. Que aprendamos a Te ouvir, a perceber a Tua voz, a discernir a Tua direção. Pai amado, pedimos proteção sobre a nossa igreja e a nossa comunidade de fé. Senhor, a igreja é o Teu corpo e Tu amas a igreja. Protege os nossos pastores, os nossos líderes espirituais. Dá-lhes sabedoria para nos guiar, unção para nos ensinar, amor para nos pastorear. Guarda-os de desânimo, de críticas injustas, de ataques do inimigo. Fortalece-os, Senhor, para que continuem firmes na chamada que lhes deste. Pai, protege a unidade da igreja. Onde há divisão, traz reconciliação. Onde há conflito, traz paz. Onde há fofoca, traz verdade e amor. Que sejamos um corpo unido, trabalhando juntos para a glória do Teu nome. Senhor, protege também os cultos, as reuniões, os eventos da igreja. Que a Tua presença seja manifesta em cada encontro, que vidas sejam transformadas, que corações sejam tocados. Guarda-nos de formalismo religioso, de tradições vazias, de programas sem poder. Que a igreja seja um lugar de encontro real com o Deus vivo. Senhor, pedimos proteção sobre o nosso país e a nossa nação.
Pai, Tu estabeleces reis e removes reis, Tu governas sobre todas as nações. Protege o nosso país da violência, da corrupção, da injustiça. Levanta líderes segundo o Teu coração, homens e mulheres íntegros que Te temem e buscam o bem do povo. Senhor, há tanta maldade nas ruas, tanto crime, tanta violência. Protege as famílias, protege as crianças, protege os inocentes. Traz justiça onde há impunidade, traz paz onde há guerra, traz esperança onde há desespero. Pai, protege os nossos policiais, os nossos soldados, todos os que arriscam a vida para nos proteger. Guarda-os em suas missões, traz-los de volta em segurança para suas famílias. Senhor, toca no coração dos criminosos, dos violentos, dos que escolheram o caminho do mal. Mostra-lhes que há um caminho melhor, que há esperança, que há salvação. Transforma o nosso país, Senhor, começando por nós. Pai Celestial, pedimos proteção sobre os missionários e os evangelistas que estão espalhados pelo mundo. Senhor, há homens e mulheres que deixaram tudo para levar o Teu Evangelho a lugares distantes, a povos não alcançados. Protege-os, Pai. Guarda-os em terras estrangeiras, em culturas diferentes, em lugares perigosos. Que a Tua mão esteja sobre eles, que anjos os acompanhem, que nenhum mal os toque. Senhor, supre todas as necessidades desses servos Teus. Dá-lhes saúde, dá-lhes provisão financeira, dá-lhes sabedoria para o ministério. Protege também as famílias deles, os filhos que crescem em campos missionários, os cônjuges que compartilham o chamado. Pai, abre portas para o Evangelho em lugares fechados. Onde há perseguição, dá coragem. Onde há oposição, dá estratégia. Onde há indiferença, acende fogo. Que milhares sejam salvos através do trabalho desses missionários. Protege-os, Senhor, e usa-os poderosamente para a expansão do Teu reino. Senhor, pedimos proteção sobre os nossos veículos e os nossos meios de transporte. Pai, muitos de nós passamos horas no trânsito todos os dias. Protege-nos nas estradas, nas ruas, nas avenidas. Guarda-nos de acidentes, de motoristas imprudentes, de situações perigosas. Que anjos do Senhor conduzam os nossos carros, as nossas motos, as nossas bicicletas. Senhor, há pessoas aqui que precisam viajar hoje, que farão longas distâncias. Protege essas viagens, Pai, que cheguem ao destino em segurança, sem contratempos, sem problemas. Protege também aqueles que usam transporte público. Guarda-os nos ônibus, nos trens, nos metrôs. Que não sejam vítimas de assaltos, de acidentes, de nenhum tipo de violência. Senhor, para aqueles que trabalham dirigindo, motoristas de ônibus, de caminhão, de táxi, dá atenção redobrada, reflexos rápidos, sabedoria no trânsito. Que terminem o dia de trabalho em paz, tendo cumprido suas rotas com segurança. Pai amado, pedimos proteção sobre os nossos bens materiais. Senhor, Tu nos abençoaste com uma casa, com móveis, com eletrodomésticos, com coisas que nos ajudam no dia a dia. Protege tudo isso, Pai. Guarda a nossa casa de roubos, de invasões, de incêndios, de inundações, de qualquer tipo de desastre. Que a nossa casa seja um lugar seguro, um refúgio de paz, um lar abençoado. Senhor, há pessoas aqui que não têm casa própria, que moram de aluguel, que vivem em situação precária. Pai, dá-lhes uma casa. Abre portas para que possam ter um lar digno, um lugar que possam chamar de seu. Senhor, protege também os nossos documentos importantes, os nossos papéis, tudo o que é necessário para a nossa vida civil. Que nada se perca, que nada seja roubado. Pai, ensina-nos a não colocar o nosso coração nas coisas materiais, mas a usar essas coisas para a Tua glória e para abençoar os outros. Senhor, pedimos proteção sobre a nossa reputação e o nosso nome. Pai, uma boa reputação vale mais do que grandes riquezas.
protege o nosso bom nome, Senhor. Guarda-nos de falsas acusações, de mal-entendidos, de fofocas destrutivas. Quando alguém falar mal de nós, que a verdade prevaleça. Quando formos injustamente acusados, que a justiça seja feita. Senhor, se cometemos erros, dá-nos humildade para reconhecê-los e corrigi-los. Mas quando somos inocentes, defende-nos. Levanta-te em nosso favor, Pai. Confunde os que tramam contra nós. Frustra os planos dos que desejam nos prejudicar. Pai, há pessoas aqui cuja reputação foi manchada, que carregam vergonha pública, que foram expostas e humilhadas. Senhor, restaura essas vidas. Mostra que Tu podes dar uma nova história, um novo começo, uma nova reputação. Que as pessoas vejam a transformação que Tu operas e glorifiquem o Teu nome. Pai Celestial, pedimos proteção sobre os nossos projetos profissionais e acadêmicos. Senhor, muitos de nós estamos estudando, fazendo cursos, nos preparando para o futuro. Protege os nossos estudos, Pai. Dá-nos capacidade de aprender, memória para reter o conhecimento, sabedoria para aplicar o que aprendemos. Senhor, há pessoas aqui que farão provas importantes hoje, exames que definirão o seu futuro. Dá-lhes paz, dá-lhes clareza mental, dá-lhes lembrança de tudo o que estudaram. Que os resultados sejam excelentes, que as notas sejam aprovação, que o sucesso seja certo. Pai, protege também os nossos projetos profissionais. Para aqueles que estão desenvolvendo algo novo, que estão empreendendo, que estão começando um negócio, dá sucesso. Que os projetos prosperem, que as ideias se concretizem, que os sonhos se realizem. Senhor, remove os obstáculos, aplaina o caminho, abre as portas necessárias, que vejamos o fruto do nosso trabalho e Te demos toda a glória. Senhor, pedimos proteção sobre os idosos e os enfermos entre nós. Pai, há pessoas aqui de idade avançada que precisam de cuidados especiais, que enfrentam as limitações do corpo que envelhece. Protege-os, Senhor. Dá-lhes saúde dentro do possível, dá-lhes conforto, dá-lhes dignidade, que não se sintam um fardo, mas amados e valorizados. Senhor, protege também aqueles que estão acamados, que dependem de outros para tudo. Dá paciência aos que cuidam deles, amor para servir, força para não desanimar. Pai, há pessoas aqui que cuidam de familiares doentes, que passam noites sem dormir, dias exaustos. Fortalece esses cuidadores, Senhor. Renova as suas forças, dá-lhes saúde, recompensa a sua dedicação. Senhor, para os idosos que vivem sozinhos, que não têm quem cuide deles, sê Tu o seu companheiro constante. Que sintam a Tua presença, que não se sintam abandonados. Levanta pessoas para ajudá-los, para visitá-los, para suprir as suas necessidades. Senhor, pedimos proteção sobre os nossos talentos e dons espirituais. Pai, Tu nos deste habilidades, talentos, dons para serem usados para a Tua glória. Protege esses dons, Senhor. Que não os enterremos por medo, que não os desperdicemos por preguiça, que não os usemos para fins egoístas. Senhor, multiplica os nossos talentos. Que aquilo que sabemos fazer bem seja aperfeiçoado, que as nossas habilidades cresçam, que os nossos dons sejam desenvolvidos. Pai, abre portas para usarmos esses talentos. Que haja oportunidades para cantar, para pregar, para ensinar, para servir, para liderar. Que tudo o que fazemos seja feito com excelência, para a Tua glória. Senhor, há pessoas aqui que têm talentos escondidos, dons adormecidos, potencial não explorado. Desperta esses dons, Pai. Mostra-lhes o que podem fazer, dá-lhes coragem para tentar, dá-lhes oportunidades para brilhar. Que sejam instrumentos poderosos nas Tuas mãos. Pai Celestial, pedimos proteção sobre os nossos sonhos noturnos. Senhor, Tu falas conosco através de sonhos.
Mas o inimigo também tenta nos atormentar durante o sono. Protege as nossas noites, Pai. Que tenhamos sonos tranquilos, reparadores, sem pesadelos, sem insônia, sem terror noturno. Senhor, há pessoas aqui que sofrem com pesadelos constantes, que acordam assustadas, que têm medo de dormir. Liberta-as, Pai. Expulsa todo espírito de medo, todo tormento noturno, toda a opressão que vem durante o sono. Que durmam em paz, protegidas pelo teu sangue, guardadas pelos teus anjos. Pai, quando falares conosco através de sonhos, dá-nos entendimento para compreender. Quando deres visões durante a noite, dá-nos sabedoria para interpretá-las. Que os nossos sonhos sejam abençoados, que o nosso sono seja restaurador, que acordemos renovados e prontos para mais um dia contigo. Senhor, pedimos proteção sobre os nossos vizinhos e a nossa comunidade. Pai, tu nos colocaste em um bairro, em uma vizinhança, em uma comunidade. Protege esse lugar, Senhor. Guarda-o da violência, do crime, da droga, de toda influência maligna. Que a paz reine nas nossas ruas, que a segurança seja uma realidade, que todos possam viver tranquilos. Senhor, usa-nos para abençoar os nossos vizinhos. Que sejamos sal e luz naquela comunidade, que o nosso testemunho brilhe, que as pessoas vejam Jesus em nós. Pai, há vizinhos que não te conhecem, que estão perdidos, que precisam de salvação. Dá-nos oportunidades para compartilhar o Evangelho com eles. Usa-nos para levá-los a ti. Senhor, onde há conflitos entre vizinhos, traz reconciliação. Onde há inimizade, traz paz. Que possamos viver em harmonia uns com os outros, ajudando-nos mutuamente, sendo comunidade de verdade. Pai amado, pedimos proteção sobre as nossas memórias e o nosso passado. Senhor, todos nós temos um passado e nem sempre é fácil lidar com ele. Há memórias dolorosas, traumas não curados, feridas que ainda sangram. Protege a nossa mente dessas memórias destrutivas, Pai. Cura as feridas do passado, sara os traumas, apaga as lembranças que nos paralisam. Senhor, há pessoas aqui que foram abusadas no passado, que sofreram violências terríveis, que carregam cicatrizes profundas. Pai, toca nessas vidas com o teu poder restaurador. Que o passado não defina o presente, que as feridas antigas não impeçam o futuro. Traz cura completa, Senhor. Ao mesmo tempo, Pai, ajuda-nos a lembrar das tuas bênçãos passadas. Quando o presente é difícil, faz-nos recordar das vezes em que nos livraste, em que proveste, em que fizeste milagres. Que essas memórias boas fortaleçam a nossa fé hoje. Senhor, pedimos proteção sobre a nossa capacidade de perdoar. Pai, tu nos perdoaste tanto e nos chamas para perdoar os outros. Mas perdoar é difícil, especialmente quando a ferida é profunda, quando a dor é grande. Protege o nosso coração da amargura, do ressentimento, da falta de perdão que nos aprisiona. Senhor, dá-nos graça para perdoar quem nos magoou, quem nos traiu, quem nos prejudicou. Que o perdão seja uma decisão consciente, não baseada em sentimentos, mas em obediência a Ti. Pai, há pessoas aqui que precisam perdoar pais ausentes, cônjuges infiéis, amigos traidores, colegas injustos. Senhor, dá-lhes força para soltar, para liberar, para perdoar. Mostra-lhes que o perdão não é para o outro, é para elas mesmas, é libertação, é cura. Senhor, ajuda-nos também a pedir perdão quando erramos. Dá-nos humildade para reconhecer os nossos erros e coragem para pedir desculpas. Pai Celestial, pedimos proteção sobre os nossos planos para o futuro. Senhor, todos nós temos sonhos, metas, planos para os dias que virão. Protege esses planos, Pai. Mas também nos ensina a submeter todos os nossos planos à Tua vontade. Que não façamos planos independentes de Ti, que não tracemos caminhos sem Te consultar. Senhor, dirige os nossos passos.
Mostra-nos o que deves fazer, para onde devemos ir, que decisões devemos tomar, que os nossos planos estejam alinhados com o teu propósito para as nossas vidas. Pai, há pessoas aqui que estão em momentos de decisão sobre o futuro. Decisões sobre carreira, sobre estudos, sobre relacionamentos, sobre mudanças importantes. Senhor, fala claramente a essas pessoas. Dá-lhes paz sobre o caminho a seguir. Dá-lhes certeza da tua direção. Protege-as de escolhas erradas que trariam arrependimento. Guia-as para o centro da tua vontade perfeita. Senhor, pedimos proteção sobre este momento de oração. Pai, estamos aqui derramando o nosso coração diante de Ti, trazendo as nossas necessidades, clamando pela Tua proteção. Que esta oração não seja apenas palavras ao vento, mas que chegue aos Teus ouvidos, que toque o Teu coração, que mova a Tua mão. Senhor, sela cada pedido que fizemos com o Teu sangue precioso. Que tudo o que oramos seja feito segundo a Tua vontade. Protege cada pessoa que está orando agora, cada família representada aqui, cada necessidade apresentada. Que ninguém saia deste lugar sem receber uma bênção, sem experimentar a Tua presença, sem sentir o Teu toque. Pai, declara proteção sobre todos nós desde agora e para sempre. Que a Tua mão esteja sobre nós, que os Teus anjos nos guardem, que o Teu Espírito nos guie. Que vivamos todos os nossos dias debaixo da Tua cobertura, seguros no Teu amor, confiantes na Tua fidelidade. Pai amado, pedimos proteção sobre os nossos momentos de descanso. Senhor, Tu criaste o descanso, Tu instituíste o sábado, Tu nos chamas para parar e renovar as forças. Protege os nossos momentos de pausa, Senhor. Que saibamos descansar sem culpa. Que paremos sem sentir que estamos perdendo tempo. Ensina-nos que descansar também é obedecer, que renovar as forças também é produtivo. Pai, há pessoas aqui que estão exaustas, que trabalham demais, que não param nunca. Senhor, dá-lhes permissão para descansar. Mostra-lhes que não precisam provar nada a ninguém, que encontrem no descanso a renovação que precisam. Senhor, protege também o nosso tempo de lazer, de diversão, de estar com a família. Que esses momentos sejam abençoados, que tragam alegria, que fortaleçam os laços familiares, que saibamos equilibrar trabalho e descanso, responsabilidade e prazer, serviço e renovação. Ensina-nos a viver de forma equilibrada, sem extremos que nos prejudicam. Senhor, pedimos proteção sobre os nossos sentidos físicos. Pai, Tu nos deste olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca para falar, mãos para tocar, nariz para cheirar. Protege cada um dos nossos sentidos, Senhor. Guarda os nossos olhos de ver o que não devem, de olhar com cobiça, de se fixar no que é impuro. Que os nossos olhos vejam as coisas boas, as belezas da criação, as necessidades dos outros. Senhor, guarda os nossos ouvidos de ouvir fofocas, mentiras, palavras destrutivas, que ouçamos a Tua voz acima de todas as outras vozes. Pai, guarda a nossa boca de falar o que não presta, de mentir, de caluniar, de blasfemar, que os nossos lábios Te louvem, que a nossa língua fale verdade e amor. Senhor, guarda as nossas mãos de tocar o que não devem, de fazer o mal, de machucar os outros. Que as nossas mãos sejam usadas para abençoar, para ajudar, para servir. Protege cada sentido, Pai, para que todo o nosso ser Te glorifique. Pai Celestial, pedimos proteção sobre as nossas tentações. Senhor, todos nós somos tentados, todos enfrentamos lutas internas, todos temos áreas de fraqueza. Protege-nos da tentação, Pai. Quando ela vier, dá-nos força para resistir, dá-nos coragem para fugir, dá-nos sabedoria para evitar as situações perigosas. Senhor, Tu prometes que não permitirás que sejamos tentados além do que podemos suportar
e que com a tentação darás também o livramento. Clamamos por esse livramento hoje, Pai. Quando a tentação bater a porta, abre a porta de escape. Quando o inimigo atacar, levanta o teu escudo de proteção. Pai, há pessoas aqui que lutam com vícios, com compulsões, com hábitos destrutivos. Senhor, quebra essas cadeias, liberta-as do que as aprisiona, dá-lhes vitória sobre o que as domina. Mostra-lhes que em ti há poder para vencer qualquer tentação, que o teu espírito é mais forte do que qualquer fraqueza humana. Senhor, pedimos proteção sobre as nossas expectativas. Pai, muitas vezes sofremos não por causa do que acontece, mas por causa do que esperávamos que acontecesse. Protege-nos de expectativas irreais, de sonhos que não vêm de ti, de esperanças que nos decepcionarão. Senhor, ensina-nos a colocar as nossas expectativas em ti, não nas pessoas, não nas circunstâncias. Que a nossa esperança esteja ancorada no teu caráter imutável, não em promessas humanas que podem falhar. Pai, há pessoas aqui que estão decepcionadas, que esperavam algo que não aconteceu, que confiaram e foram traídas. Senhor, cura essas decepções. Mostra-lhes que tu nunca decepciona, que as tuas promessas são fiéis e verdadeiras. Restaura a capacidade de esperar, de sonhar, de crer. Mas alinha essas expectativas com a tua vontade, para que quando as bênçãos vierem, sejam ainda melhores do que imaginávamos. Pai amado, pedimos proteção sobre os nossos momentos de fraqueza. Senhor, há dias em que nos sentimos fortes, cheios de fé, capazes de enfrentar qualquer coisa. Mas há outros dias em que estamos fracos, duvidando, prestes a desistir. Protege-nos especialmente nesses momentos de fraqueza, Pai. Quando não conseguimos orar, ora por nós. Quando não temos forças para continuar, carrega-nos no teu colo. Quando a fé vacila, sustenta-nos com a tua fidelidade. Senhor, tu prometes que quando somos fracos, então somos fortes, porque o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que a nossa fraqueza seja oportunidade para o teu poder se manifestar. Pai, há pessoas aqui que estão no limite, que não aguentam mais, que estão prestes a desmoronar. Senhor, segura essas pessoas. Não as deixes cair. Não as deixes desistir. Renova as suas forças, restaura a sua esperança, reaviva a sua fé, que saibam que tu és mais forte do que qualquer fraqueza delas. Senhor, pedimos proteção sobre os nossos ministérios e o nosso serviço a Ti. Pai, Tu nos chamaste para Te servir, para fazer a Tua obra, para avançar o Teu reino. Protege esse chamado, Senhor. Que não desistamos no meio do caminho, que não percamos o foco, que não nos desviemos do propósito. Senhor, há pessoas aqui que servem na igreja, que lideram células, que ensinam crianças, que louvam, que trabalham nos bastidores. Protege esses servos, Pai. Guarda-os do cansaço, do desânimo, da falta de reconhecimento. Mostra-lhes que Tu vês, que Tu valorizas, que Tu recompensarás. Pai, protege também aqueles que estão começando a servir, que estão descobrindo o seu lugar no corpo de Cristo. Dá-lhes direção, dá-lhes mentores, dá-lhes oportunidades para crescer. Senhor, que o nosso serviço seja sempre motivado pelo amor, não pela obrigação. Que sirvamos com alegria, não por dever, mas por gratidão pelo que fizeste por nós. Pai Celestial, pedimos proteção sobre os nossos tesouros no céu. Senhor, Tu nos ensinas a não ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas a ajuntar tesouros no céu. Protege esses tesouros eternos, Pai, que vivamos não para o que é passageiro, mas para o que é eterno, que investimos o nosso tempo, os nossos recursos, a nossa energia naquilo que tem valor eterno. Senhor, ajuda-nos a ter perspectiva eterna.
que vejamos além desta vida, que pensemos além deste mundo, que vivamos com os olhos fixos na eternidade. Pai, há pessoas aqui que estão muito apegadas às coisas materiais, que vivem apenas para o presente, que não pensam na eternidade. Senhor, abre os olhos dessas pessoas. Mostra-lhes que esta vida é apenas um vapor, um momento breve, uma preparação para a eternidade. Que vivamos de forma que, quando chegarmos ao céu, tenhamos tesouros esperando por nós, vidas que influenciamos, pessoas que levamos a Ti. Senhor, pedimos proteção sobre os nossos limites e as nossas limitações. Pai, somos humanos, temos limites, não podemos fazer tudo. Protege-nos de nós mesmos, da tentação de querer abraçar o mundo, de dizer sim a tudo, de tentar ser super-heróis. Senhor, ensina-nos a dizer não, a estabelecer limites saudáveis, a reconhecer as nossas limitações. Que não nos sintamos culpados por não poder fazer tudo, por não conseguir agradar a todos. Pai, há pessoas aqui que estão sobrecarregadas, que assumiram responsabilidades demais, que estão à beira do esgotamento. Senhor, dá-lhes permissão para soltar, para delegar, para pedir ajuda. Mostra-lhes que não precisam carregar tudo sozinhas, que Tu não esperas isso delas. Senhor, que aprendamos a trabalhar dentro dos nossos limites, a respeitar o nosso corpo, a cuidar da nossa saúde mental e emocional. Que sejamos sábios para saber o que aceitar e o que recusar. Pai amado, pedimos proteção sobre os nossos relacionamentos com não crentes. Senhor, Tu nos chamas para ser luz no mundo, para estar no mundo sem ser do mundo. Protege-nos enquanto interagimos com pessoas que não Te conhecem. Que não sejamos contaminados pelo mundo, mas que contaminemos o mundo com o Teu amor. Senhor, dá-nos sabedoria para sermos amigos de pecadores sem pecar, para amarmos os perdidos sem nos perdermos. Que o nosso testemunho seja claro, que a nossa diferença seja visível, que as pessoas vejam Jesus em nós. Pai, há pessoas aqui que têm familiares não crentes, amigos que não conhecem a Ti, colegas de trabalho que precisam de salvação. Senhor, usa-nos para alcançá-los. Dá-nos oportunidades para compartilhar o Evangelho. Dá-nos palavras certas para falar. Dá-nos amor genuíno para demonstrar. Que sejamos pontes que levam pessoas a Ti, não muros que as afastam. Senhor, pedimos proteção sobre os nossos momentos de adoração. Pai, quando entramos na Tua presença para Te adorar, que seja um momento sagrado, protegido de distrações, de pensamentos vagantes, de formalismo vazio. Senhor, ensina-nos a adorar em espírito e em verdade, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Que a adoração não seja apenas uma atividade religiosa, mas um encontro real contigo. Pai, há pessoas aqui que perderam a alegria de adorar, que cantam por hábito, que oram mecanicamente. Senhor, reaviva a adoração no coração dessas pessoas. Lembra-as de quem Tu és, do que fizeste por elas, de quanto és digno de ser adorado. Que voltem a Te adorar com paixão, com entusiasmo, com gratidão sincera. Senhor, protege os nossos momentos de adoração pessoal, em casa, no carro, em qualquer lugar. Que façamos da adoração um estilo de vida, não apenas uma atividade de domingo. Pai Celestial, pedimos proteção sobre os nossos processos de cura. Senhor, todos nós estamos em processo de cura de alguma coisa. Cura física, cura emocional, cura espiritual. Protege esses processos, Pai. Que não sejam interrompidos, que não sejam sabotados, que cheguem até o fim. Senhor, a cura nem sempre é instantânea, às vezes é gradual, às vezes leva tempo. Dá-nos paciência para esperar, dá-nos fé para crer, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Pai, há pessoas aqui que estão em tratamento médico, em terapia, em processos longos de recuperação.
Senhor, acompanhe a cada etapa desses processos, que vejam progresso, que experimentem melhora, que cheguem à cura completa. Senhor, protege também os nossos processos de cura interior. Quando estás lidando com feridas antigas, com traumas profundos, com áreas escondidas da nossa alma, continua o trabalho. Não pares até que estejamos completamente curados, completamente restaurados, completamente livres. Senhor, pedimos proteção sobre as nossas conquistas e as nossas vitórias. Pai, quando Tu nos abençoas, quando alcançamos sucesso, quando conquistamos algo importante, protege essas vitórias. Que não sejamos roubados do que conquistamos, que não percamos o que ganhamos. Senhor, guarda-nos também do orgulho que pode vir com as vitórias. Que não esqueçamos que tudo vem de Ti, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Que demos a Ti toda a glória pelas nossas conquistas. Pai, há pessoas aqui que estão prestes a conquistar algo importante, que estão no limiar de uma vitória. Senhor, protege essa vitória. Não deixes que seja roubada no último momento. Não permitas que o inimigo frustre o que Tu planejaste. Que a vitória seja completa, que a conquista seja estabelecida, que o sucesso seja duradouro. Senhor, que cada vitória nos aproxime mais de Ti, não nos afaste, que nos torne mais humildes, não mais orgulhosos, que nos faça mais gratos, não mais presunçosos. Pai amado, pedimos proteção sobre os nossos arrependimentos. Senhor, todos nós temos coisas de que nos arrependemos, erros que cometemos, escolhas que lamentamos. Protege-nos do peso do arrependimento que paralisa, que impede de seguir em frente. Senhor, quando nos arrependemos sinceramente e confessamos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ajuda-nos a receber esse perdão, a acreditar nele, a viver na liberdade dele. Pai, há pessoas aqui que carregam culpa de coisas que já foram perdoadas, que não conseguem se perdoar mesmo depois que Tu já perdoaste. Senhor, liberta essas pessoas. Mostra-lhes que quando confessamos, o pecado é lançado no mar do esquecimento, que está tão longe quanto o Oriente do Ocidente. Que aprendam a se perdoar como Tu perdoas, a seguir em frente sem olhar para trás. Protege-nos de vivermos no passado, de sermos definidos pelos nossos erros. Somos novas criaturas em Cristo, as coisas velhas já passaram. Senhor, pedimos proteção sobre as nossas crises de fé. Pai, há momentos em que a fé é desafiada, em que as dúvidas vêm, em que questionamos tudo. Protege-nos nesses momentos, Senhor, que as crises de fé não nos destruam, mas nos fortaleçam, que as dúvidas nos levem a buscar mais, a conhecer mais profundamente, a ter uma fé mais sólida. Senhor, quando as perguntas difíceis vierem, quando as respostas não forem claras, quando o silêncio de Deus for ensurdecedor, segura-nos. Não nos deixes naufragar na fé. Pai, há pessoas aqui que estão em crise de fé agora mesmo, que questionam se Tu existes, se Te importas, se estás presente. Senhor, revela-te a essas pessoas. Mostra-lhes que Tu és real, que Tu estás presente mesmo quando não sentem, que Tu ages mesmo quando não veem. Que a crise se transforme em oportunidade de crescimento, que as dúvidas se transformem em busca, que as perguntas levem a um relacionamento mais profundo contigo. Pai Celestial, pedimos proteção sobre os nossos legados. Senhor, todos nós deixaremos um legado, uma marca, uma influência. Protege esse legado, Pai, que deixemos algo de valor, algo que perdure, algo que aponte para Ti. Que quando não estivermos mais aqui, as pessoas se lembrem não de nós, mas do Deus que servimos. Senhor, dá-nos sabedoria para viver de forma que o nosso legado seja positivo, que influenciemos vidas para o bem, que façamos diferença no mundo. Pai, há pessoas aqui que são pais, mães, avós. Senhor,
Que o legado que deixam para os filhos e netos seja um legado de fé, de valores, de amor a Ti. Que as próximas gerações sejam abençoadas por causa da fé desta geração. Senhor, há pessoas aqui que são líderes, professores, mentores. Que o legado que deixam nos que lideram seja duradouro, que as sementes plantadas deem frutos que permaneçam. Protege o nosso legado, Senhor, para que quando partirmos tenhamos cumprido o propósito para o qual nos criaste. Senhor, pedimos proteção sobre os nossos momentos de solitude. Pai, há momentos em que precisamos estar sozinhos, em silêncio, longe do barulho do mundo. Protege esses momentos, Senhor, que sejam tempos de renovação, não de solidão dolorosa. Que sejam oportunidades de Te ouvir, não de nos sentirmos abandonados. Senhor, ensina-nos a diferença entre estar sozinho e estar solitário. Que possamos desfrutar da solitude sem cair na solidão. Pai, há pessoas aqui que se sentem profundamente solitárias, mesmo estando rodeadas de gente. Senhor, preenche esse vazio. Mostra-lhes que Tu estás presente, que nunca as abandonarás, que nunca as desampararás. Que encontrem em Ti a companhia perfeita, o amigo fiel, a presença constante. Senhor, protege-nos também de buscar companhia errada só para não estarmos sozinhos. Que prefiramos estar sozinhos com Ti do que acompanhados longe de Ti. Pai amado, pedimos proteção sobre as nossas orações não respondidas. Senhor, há orações que fizemos há muito tempo e ainda não vimos resposta. Protege-nos do desânimo, da incredulidade, da sensação de que não nos ouves. Senhor, Tu ouves cada oração, Tu guardas cada lágrima, Tu conheces cada pedido. Às vezes a resposta é não, às vezes é espere, às vezes é sim, mas de uma forma diferente do que imaginávamos. Dá-nos fé para confiar mesmo quando não entendemos, para crer mesmo quando não vemos, para esperar mesmo quando demora. Pai, há pessoas aqui que já desistiram de orar por certas coisas, que já não creem mais que Tu podes mudar aquela situação. Senhor, reaviva a fé dessas pessoas. Mostra-lhes que nada é impossível para Ti, que nunca é tarde demais, que Tu ainda podes fazer o milagre. Protege as nossas orações, Senhor, que cheguem até Ti, que movam o Teu coração, que sejam respondidas no tempo certo, da forma certa. Senhor, pedimos proteção sobre os nossos últimos dias. Pai, não sabemos quando será o nosso último dia na terra, mas Tu sabes. Quando esse dia chegar, protege-nos. Que partamos em paz, com a consciência tranquila, com a certeza da salvação. Senhor, que vivamos cada dia como se fosse o último, mas também como se ainda tivéssemos muitos pela frente. Que não desperdicemos tempo com o que não tem importância, mas que não deixemos de desfrutar os pequenos prazeres da vida. Pai, há pessoas aqui que estão próximas do fim, que sabem que não têm muito tempo. Senhor, dá-lhes paz, que não tenham medo da morte, mas esperança da vida eterna. Que saibam que partir é estar contigo, que é muito melhor. Senhor, protege as famílias que ficarão, consola os que chorarão, fortalece os que sofrerão a perda. Que a esperança da ressurreição seja real, que a certeza do reencontro seja certa. Protege-nos, Senhor, até o último suspiro e além dele. Pai Celestial, concluímos esta oração com gratidão no coração. Obrigado porque Tu és o nosso protetor, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Obrigado porque guardas a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Obrigado porque não dorme nem cochila, porque estás sempre vigilante, sempre presente, sempre cuidando de nós. Senhor, selamos tudo o que oramos com o sangue de Jesus. Que cada pedido seja atendido segundo a Tua vontade perfeita. Que cada pessoa que orou seja abençoada, protegida, guardada.
Pai, que este dia seja diferente por causa desta oração, que as nossas vidas sejam transformadas por causa deste encontro contigo. Que saiamos daqui cheios de fé, de esperança, de confiança, que levemos a certeza de que Tu estás conosco, que nada pode nos separar do Teu amor, que somos mais do que vencedores através daquele que nos amou. Protege-nos hoje e sempre, Pai amado. Em nome de Jesus oramos. Amém. Pai amado, nosso coração transborda de gratidão neste momento. Obrigado por nos ouvir, por estar presente nesta oração, por Tua fidelidade que nunca falha. Agradecemos porque podemos começar cada manhã confiando na Tua proteção, sabendo que guardas cada passo que damos, cada decisão que tomamos, cada momento que vivemos. Senhor, que esta oração tenha tocado profundamente cada coração que a ouviu. Que ninguém saia deste lugar sem experimentar o Teu amor, sem sentir a Tua presença, sem receber uma palavra de conforto e esperança. Que cada dia seja vivido com a consciência de que estamos sob Tua guarda, cobertos pelo Teu manto de proteção, guardados pelos Teus anjos. Pai, que possamos viver em gratidão constante, reconhecendo que cada novo amanhecer é um presente Teu, uma nova oportunidade de Te servir, de Te amar, de Te glorificar. Obrigado, Senhor, por nunca nos abandonar, por estar conosco em cada momento, por ser nosso Deus fiel e verdadeiro. Que a alegria do Senhor seja a nossa força hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém.